Olá, meu nome é Ernesto Hoffmann, eu sou médico de família e comunidade do Sansaúde da Santa Casa de Votuporanga. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre os quadros de síndromes gripais e as temperaturas mais frias do ano que estão chegando agora. Todo ano, nessa época, começam a ficar mais comuns as gripes, os resfriados e as infecções de via aérea superior, que são essas doenças que acometem mais a gente nessa época mais fria. Todo mundo já ficou gripado uma vez ou teve um resfriado e vocês sabem como é. A gente pode ter febre, nariz escorrendo, um pouco de tosse, mas são doenças que usualmente não vão levar a gente para um quadro de maior gravidade, ainda que uma menor porcentagem possa acontecer de evoluir para uma pneumonia. As pessoas perguntam se isso realmente, se essas doenças têm uma maior incidência nessa época fria, e se o frio tem uma correlação com isso, e eu vou estar falando um pouco sobre isso mais explicitamente. De fato, o frio interfere para que a gente tenha mais doenças respiratórias, mas não é o frio em si. A gente costuma ouvir das pessoas mais velhas para não tomar friagem, para não beber gelado, para evitar de tomar um vento frio, porque isso acarretaria da gente pegar essas doenças. Mas, na verdade, o que acontece? Agora que nós estamos vivenciando essa pandemia do coronavírus e a gente tem ouvido algumas dicas e orientações de como não contrair essa doença, na verdade, muito do que a gente tem visto para o coronavírus valem para as outras doenças gripais que acometem a gente no inverno. Como que a gente pega essas doenças? A gente pega no contato próximo com as pessoas, no contato que o vírus que transmite essas doenças sai através das gotículas das bocas das pessoas. Então a gente pode ter esse contato através do ar, pode ter esse contato através de encostar nas pessoas e depois passar a nossa mão no nosso nariz, na nossa boca. Então tudo isso começa a ficar mais comum no inverno. Por quê? Devido ao frio, a gente impede que esteja um arejamento maior nos nossos ambientes, então a gente tem o costume de fechar as janelas, seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho, seja no transporte público, ele também fica com as janelas mais fechadas, e com isso aquele ar que circula ali, ele não é trocado, e a chance de ter alguém ali infectado por aquela doença que espirrou, que tossiu e que transmita essas partículas por aerosol, pelo ar, contamine as demais pessoas que estão ali. Então, o frio, na verdade, faz com que seja mais prevalente essas doenças por causa da nossa mudança de hábitos, mas não necessariamente que tomar frio vai fazer a gente contrair essas doenças. Então, quais os cuidados que a gente deve ter? São os mesmos que a gente já vem tomando com relação ao coronavírus. Lavar sempre muito bem as mãos. Quando não tiver acesso à lavagem de mãos, a gente poder utilizar o álcool gel para higienizar o tempo todo. O uso de máscaras, que agora se tornou comum aqui no Brasil e em outros países do mundo nessa época do ano. Quem está gripado já utiliza a máscara para evitar de passar a doença para os outros. Então a utilização das máscaras é importante nesse sentido. E a própria questão do isolamento social, a gente evitar de ficar tão próximo das pessoas, de encostar uma nas outras, tá? E sempre lembrando, o coronavírus ainda não tem uma vacina específica, mas a gripe, e dentre elas, a gripe H1N1, tem vacinação e ela está ocorrendo em todos os postos de saúde. Então nós estamos já na segunda fase dessa vacinação. Você pode olhar no site do Ministério da Saúde se você é uma das pessoas elegíveis para tomar essa vacina e procurar, tá? Porque a prevenção ainda continua sendo o melhor caminho.